Fala galera, eu sou o Vini e hoje vamos trazer aqui o resumo desta primeira semana da NFL, dos jogos da tarde. Eu já fiz um resumo do, do jogo de abertura Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, do jogo do Brasil Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Fiz um resumo do Sunday Night Football de ontem, de Detroit Lions e Los Angeles Rams. E agora eu vou fazer um resumo da rodada inteira de domingo. Tivemos alguns jogos marcantes, algumas surpresas, algumas zebras, coisas da NFL. Então vamos trazer aqui um resumo desses jogos de domingo, que eu vi alguns vídeos condensados. Então vamos falar em destaque de cada um desses jogos de domingo, das surpresas, das reviravoltas, de tudo que motivou, que trouxe esse primeiro fim de semana da NFL. Então senta aí, vamos lá, vamos trazer esse resumo para vocês. Bom, vamos lá. Começando com Steelers e Falcons. Jogo aí em Atlanta, que marcou a estreia do Kirk Cousins como quarterback dos Falcons. É um jogo confuso com a vitória dos Steelers, porque os Steelers venceu sem fazer um touchdown, só com field goals teve vitória dos Steelers nesse jogo. Algumas coisas a destacar, vamos lá. Justin Fields continua sem precisão, errando passos com jogadores livres. Ele é muito atlético, ele é muito forte, ele sabe correr com a bola, mas não é o suficiente para ser um quarterback da NFL, cara. Muitos erros bobos de jogadores que calouros não cometem, e ele já tá aí na quarta temporada dele na liga. Não dá mais para passar pano pro Justin Fields, infelizmente. Era um jogador que eu gostava muito na época do college, mas que na NFL não deu certo. Acontece, não dá, tem jogadores que não dão certo, e o Justin Fields é um deles, não deu certo na NFL. Saiu de Chicago não deu certo para ele. Chicago tinha vários problemas também, mas não deu certo. Foi para os Steelers. Os Steelers também tem diversos problemas, mas também não mostrou muita coisa. Teve alguns bons passes, teve 2 passes bons para o George Pickens, mas não deu, não dá. Justin Fields não dá, ele erra muito, ele erra muito mesmo para ser um quarterback da NFL. Então acho que não dá. Defesa dos Steelers muito bem ontem. Ponto muito forte dessa defesa. Eu acho que pode dar trabalho por causa dessa defesa. Grande partida do TJ Watt, normal. Ele pressionou demais o Kirk Cousins. Teve 2 fumbles que ele teve, que voltou por causa de falta da defesa, mas ele pressionou muito o Kirk Cousins. Então muito boa a partida do TJ Watt. A secundária também dos Steelers fez um bom trabalho, porque conseguiu evitar aqui rotas de passe pro Drake London e pro Kyle Pitts na maioria do tempo. Então deixou ele bem sumido do jogo. Conseguiu conter bem o Bijan Robinson correndo com a bola, DL. Então um bom trabalho. E outro bom detalhe também foi a OL dos Steelers. A OL dos Steelers, na maior parte do tempo, conseguiu dar tempo do Justin Fields de pensar no jogo. Conseguiu abrir algumas vezes para o jogo terrestre do Najee Harris. Conseguiu dar tempo para o Fields, que é mais importante. Só que o processamento mental do Fields não deixou ele progredir, que ele demora muito para ler o campo. Então os Steelers, tirando o Justin Fields, eu acho que diria que foi bem, né? A competência que não é do Justin Fields. O Najee Harris fez até um jogo ok, não foi muito bom. Tirando o Justin Fields, eu acho que o Steelers foi bem. Passando pro lado do Falcons, a defesa do Falcons foi até bem, mas como eu falei, o Justin Fields, então ele acabava segurando muita bola, e a OL acabava não aguentando muita pressão, então a defesa conseguia chegar no Justin Fields. Conseguiu marcar bem o máximo que deu, então, mas também o espaço do Justin Fields não ajuda muito, então não dá muito para tirar da defesa dos Falcons, que muito por causa do Justin Fields do outro lado. No ataque tem o Kirk Cousins não jogou bem. Pelo contrário disso, não conseguiu. A OL estava sofrendo na mão da defesa dos Steelers. Os wide receivers, o Kyle Pitts não conseguia criar separação. E o Kirk Cousins também, que não jogou bem, errando passes. E as duas interceptações dele são praticamente cópias uma da outra, né? Que a pressão chega,
o pocket desmorona, ele tá muito pressionado, ele se livra da bola de qualquer jeito e joga no colo do jogador dos Steelers. A primeira ele jogou pro Drake London numa marcação dupla. E a segunda também, ele chegou a pressão e jogou a bola de qualquer jeito e teve a interceptação. Então, jogo muito ruim do Kirk Cousins, e numa divisão que é muito nivelada por baixo, com os times não sendo muito confiáveis, pode fazer falta um jogo, uma vitória, uma derrota como essa, né? Que o time jogou bem. O Justin Fields terminou o jogo com 17 de 23, 156 jardas, nenhum touchdown e nenhuma interceptação. O Kirk Cousins terminou com 16 passes completados de 26 tentados, 155 jardas, um touchdown e 2 interceptações. O touchdown dele foi uma jogada bem bonita, foi um drive muito bom dos Falcons. Teve erro, por exemplo, teve seria um fumble forçado pelo TJ Watt, mas acabou voltando por causa de falta. E depois o touchdown foi muito bonito, porque é uma jogada que o Kirk sente a pressão estava chegando, ele se movimenta para a esquerda, encontra o Kyle Pitts totalmente livre, tentando para fazer o touchdown, o único touchdown da partida, né? Mas que não deu a vitória para os Falcons. Mas tá aí. No jogo terrestre, o Najee Harris 70 jardas, o B.J. Robson 68. O George Pickens recebeu 6 bolas, 85 jardas, 2 bolas longas do Justin Fields que ajudou ele. E o Ray McLeod foi o melhor recebedor dos Falcons com 52 jardas. Complicado essa partida dos Falcons aí, preocupante para o restante da temporada. E na defesa, o TJ Watt teve um sack e 3 QB hits. Muito, muito forte a partida do TJ Watt, como sempre. Mas é isso, né? O Steelers começa 1-0 e líder da divisão. O único time que venceu na AFC Norte até agora. Quem diria que o único time que venceu na AFC Norte até agora é o Pittsburgh Steelers. O Falcons começa 0-1. Empatado lá com o Carolina Panthers como os únicos derrotados na NFC Sul. Muda muito os parâmetros desta primeira semana, né? Do que a gente previa, dar uma mudada, uma chacoalhada, e pode mudar o que a gente acha sobre alguns times nessa temporada da NFL. Vamos ver como é que se desenrola o restante da temporada de Steelers e Falcons. Vamos ver como é que sai essa temporada. Bora para o próximo jogo. Bom, outro jogo dessa rodada foi o passeio do New Orleans em cima do Carolina Panthers. Foi um jogo bem difícil para o Carolina, né? Foi muito mal, a defesa mal, o Bryce Young mal, e o Bryce Young mostrou os mesmos erros que ele cometeu na temporada passada de calor. Parece que ele não evoluiu, o Bryce Young, nesta temporada, né? E mal, a defesa muito mal. O Saints fez o Kiki, o novo coordenador ofensivo, Kate Kubnik, mudou o time, fez o que quis ontem com o Carolina Panthers. O Derek Carr jogou bem no que dá, o Camara correu bem, fez o que fez. Teve um touchdown longo pro Rajay Shahid. O John Johnson fez touchdown. O Foster Moreau fez touchdown. O Jamal Williams fez touchdown. Todo mundo fez touchdown nos Panthers ontem, cara. 47-10. Taysom Hill fez touchdown. Agora não lembro, mas o Taysom Hill também jogou bem. Então, cara, foi complicado para os Panthers, que não mostrou nenhum poder de reação ontem contra os Saints, né? Bem claro quem era o melhor time ontem. E com a derrota do Falcons, a derrota dos Panthers, e dá uma divisão. Como é que vai ser essa NFC Sul, né? Com a vitória do Saints e a derrota dos Falcons, bota os Saints na liderança. O Buccaneers também ganhou, então o Buccaneers entra na briga pela NFC Sul, então dá uma nova dimensão para essa divisão, já que muita gente cotava o Atlanta Falcons como campeão de divisão por causa do Kirk Cousins, por causa que tem um bom time, mas essa derrota agora e essa vitória do Saints dá uma nova dimensão para essa divisão, ainda mais que a vitória do Saints foi sobre uma adversária de divisão, então o Saints ainda tem vantagem na divisão, né? Porque venceu um rival de divisão,
Então, o jogo da semana 4 entre Falcons e Saints vai ser um jogo bem determinante pro restante da temporada, né? Pra como é que vai ser a divisão. Acho que vai ser um jogo bem legal, que vai mostrar muita coisa da divisão. Então vamos ficar vendo, mas foi um passeio ontem do Saints, passeio. O Bryce Young não jogou bem. O Bryce Young 13 de 30, 161 jardas, 2 interceptações, 2 interceptações feias, que praticamente ele jogou a bola no colo do jogador do Saints. Ele trocou de time no meio do jogo, impossível. O Derek Carr, ele ficou com, se não me engano, 200 jardas tentadas. Fez um jogo aqui, depois ele saiu, entrou o Jake Henner. O Andy Dalton entrou em campo também pelo Carolina Panthers, mas não tem muito o que falar não, né? Massacre do Saints ontem lá em New Orleans. Bom, vamos falar aqui agora da maior, talvez uma das maiores surpresas da rodada, se não a maior surpresa da rodada, que foi a vitória do New England Patriots em cima do Cincinnati Bengals. E cara, pelo que o jogo se mostrou, foi feio para os Bengals essa derrota, porque cara, o Patriots, o Bengals não ofereceu risco ao Patriots em nenhum momento do jogo. Isso foi claro. O jogo terrestre do Bengals não entrou. O Joe Burrow só com passes curtos. O Bengals sentiu muita falta do T. Higgins, porque sem o T. Higgins ali, dobra em cima do Ja'Marr Chase e ninguém para. E o Ja'Marr Chase sumidaço no jogo. Aí o Burrow teve que distribuir para os outros jogadores que não têm a mesma qualidade, então muitos passes curtos que não chegavam na linha do first down. Uma tragédia pro Bengals, muito fumble. Tem um fumble na linha de uma jarda que poderia mudar o jogo e não fizeram o touchdown. Depois teve um fumble no punch, um jogo trágico para os Bengals, trágico. E fica a questão. A OL no início foi mal, depois no final do jogo ela foi mal de novo, ela não conseguiu conter a linha defensiva do Patriots, e cria uma questão muito séria em relação ao Bengals, que até quando vai ficar assim? Tá certo que é o primeiro jogo da temporada, mas na temporada passada também começou mal. O Bengals ficou 1-3 na temporada passada, e o Joe Burrow, ele vai ficar saudável, tem sempre essas questões. E pro Bengals é sempre preocupante, essa derrota é um pouco preocupante, porque o Patriots não é um time top da NFL, nem de longe é um time dos top da NFL. É um time que você olha pelo papel e fala, vai brigar lá para baixo. E o Bengals não mostrou reação ao Patriots. O Patriots abriu 3-0. O Patriots abriu 3-0 em cima do Bengals. O Bengals só foi pontuar no segundo tempo. Ficou metade do jogo sem pontuar. Então isso eu acho grave em relação ao Cincinnati Bengals. O jogo da preguiça, uma preguiça que o Bengals não ligou para a temporada. A temporada começou e o Bengals não ligou. Essa é a minha visão em cima do Cincinnati Bengals nessa temporada. Então, acho preocupante. Sobre o New England, para falar sobre o New England, foi um jogo que o jogo terrestre funcionou bem com o Stevenson e com o Anthony Gibson. O Jacoby Brissett, ele foi seguro, jogou a bola, não forçou nenhum passe, quando jogou passes curtos para médios, correu bem com a bola, não foi um jogo seguro do Jacoby Brissett. Foi o Jacoby Brissett que a gente conhece, um quarterback que é seguro, ele não é de forçar muito, mas também não leva o time muito. Fez o basicão, e o basicão deu uma vitória para New England. Então é isso, a defesa foi bem, conseguiu pressionar o Joe Burrow, conseguiu conter o Ja'Marr Chase e marcar os outros recebedores. Jogo seguro de New England de 1-0, ninguém esperava, mas como a divisão inteira também ganhou na rodada, então não mudou muito a vida dos Patriots, mas começou bem. O importante é começar bem. E começar bem, muito importante ganhar de um time forte que é o Cincinnati Bengals, que não mostrou também o seu melhor futebol americano que ele promete apresentou nos últimos anos e promete apresentar. Um jogo que tiveram nessa rodada aqui é Minnesota Vikings e New York Giants. Cara, falar desse jogo aqui, cara, falar do Daniel Jones aqui, que mais uma vez se mostrou que ele não é capaz de ser um quarterback titular na NFL. De novo, algo que a gente fala desde 2018, quando ele foi draftado,
quando ele assumiu a titularidade lá em cima do Eli Manning. 2018 que ele foi draftado. Não, 2019 ele foi draftado, 2019. Que ele não tem condições de ser um quarterback NFL. Ele não tem condições. Ele tem uma pick six que é ridícula. Ele é ridícula a pick six que ele teve. Teve uma interceptação também que foi ridícula, que tinha 2 jogadores marcando o recebedor do Giants. Ele lançou no foda-se. A única explicação é que ele resolveu lançar ali porque ele quis ser interceptado. E não tem explicação pro Daniel Jones, cara. O Daniel Jones, 22 de 42, 186 jardas e 2 interceptações. Cara, bizarro. E você olha pro outro lado e pensa, pô, o Minnesota vai com o Sam Darnold. O Sam Darnold fez um jogo ok, com 2 touchdowns, 208 jardas, teve uma interceptação. Cara, mas bizarra a atuação do Daniel Jones, que não tem condição nenhuma de ser quarterback na NFL, cara. O time do Giants já é fraco, mas o quarterback ele tem dúvida. Quem é o reserva? É o Drew Lock. O Drew Lock é bom? Não, mas ele é melhor do que o Daniel Jones. Eu tenho certeza absoluta que o Drew Lock ele é melhor do que o Daniel Jones. O Drew Lock vai levar o New York Giants pra frente? Não vai levar o New York Giants pra frente. Ele não vai levar o New York Giants pra frente. O Drew Lock não vai. Mas eu tenho certeza que ele é melhor do que o Daniel Jones. Vai passar menos vergonha do que o Daniel Jones jogando. O torcedor do Giants vai sentir menos vergonha vendo o Drew Lock jogando do que com o Daniel Jones. Porque o Daniel Jones é uma vergonha. Ele não tem condições de ser titular no NFL. Essa é a realidade. O Daniel Jones não tem condições de ser titular na NFL. É isso. Então é isso que eu tenho que falar desse jogo, cara. Mais uma partida bizonha do Daniel Jones. Bizonha. Bom, vamos falar aqui da estreia do Caleb Williams como quarterback do Chicago Bears. Que ele não fez muita coisa, né? Ele não fez muita coisa como quarterback do Chicago Bears nessa partida de ontem. Mas ele também não prejudicou o Chicago Bears em si na partida, né? Eu acho que foi uma partida bem consistente do Caleb Williams de não ser burro. Acho que é algo muito importante e que falta muitas vezes para um quarterback rookie, não ser burro. Que para muitos quarterbacks rookie isso acontece muito, que é ser burro, tentar fazer as jogadas que ele fazia no college, que obviamente numa NFL que é um nível muito mais alto, prejudica. Então o Caleb Williams não foi burro. Só teve uma jogada que eu acho que ele poderia ter jogado a bola fora, que ele foi sacado, que foi uma perda de yarda muito grande. Mas no geral ele não foi burro na partida, ele foi bastante inteligente em não forçar passes, não forçar jogadas corridas, não soltar a bola rápido. Foi uma partida boa? Não foi uma partida boa. Longe disso. Teve momentos que se falasse pra mim que era o Justin Fields jogando ainda por Chicago, eu ia acreditar, porque foram momentos que pareceu o Justin Fields jogando. Mas foi uma partida consistente do Chicago Bears. O Tennessee Titans com o Will Levis, ele jogou bem no primeiro tempo. O ataque funcionou bem. O jogo terrestre estava funcionando. O Will Levis estava jogando razoavelmente bem. O time abriu 17-0. O Tennessee Titans abriu 17-0 no primeiro tempo. Depois o Cairo Santos fez um field goal. O primeiro tempo terminou 17-3. E no segundo tempo foi uma tragédia absoluta. O ataque do Tennessee Titans foi completamente dominado pela defesa do Chicago Bears. O primeiro touchdown foi num bloqueio de punch, retornado para touchdown. Depois teve mais um field goal do Cairo. O Cairo muito bom com dois field goals de 48 ou de 50 jardas. O outro foi mais curto. E depois com uma pick six constrangedora do Will Levis, né? Foi constrangedor aquela pick six que ele teve, que praticamente definiu o jogo, que Chicago virou o jogo naquela pick six. E depois uma conversão de 2 pontos, uma boa chamada. O Caleb Williams acertou o John Swift livre, que ele fez a conversão de 2 pontos para deixar o jogo em um touchdown. 24-17, Chicago Bears mostra que tem uma defesa forte. E que agora principalmente agora com a lesão do Jordan Love, que ele vai ficar fora por umas 3-4 semanas. Se o Caleb Williams evoluir, pode ser um time que pode brigar ali com o Green Bay Packers por, sei lá, uma disputa por uma segunda vaga de playoffs na divisão, se for possível. Acho que brigar com o Detroit Lions, mesmo com o jogo mais ou menos do Detroit Lions ontem, acho difícil, mas
Acho que brigar com o Green Bay Packers, principalmente agora com a lesão do Jordan Love, é bem possível caso o Caleb Williams evolua. Foi só o primeiro jogo dele, mas se ele evoluir bem, pode ser uma grande esperança para Chicago os próximos jogos que possam vencer. Sobre o Tennessee Titans, tem que ver isso, que a defesa até que respondeu bem os ataques do Chicago, mas no segundo tempo o ataque desandou completamente. O Drew Levis teve momentos, teve alguns passes bons, mas momentos horrorosos, fumble. Essa interceptação dele é constrangedora, é coisa que não se faz na NFL. Então tem que rever isso, mas pode ser. Não vejo muito futuro, mas ainda mais com os outros adversários da NFC Sul, da AFC Sul, mostrando força. O Indianapolis Colts, Anthony Richardson, o Houston Texans com o CJ Stroud favoritaço, o Jackson fez um jogo duro contra Miami. Acho que o Titans tá ficando para trás, como era esperado, né? O Titans tá ficando para trás nessa divisão, mas também não pode perder assim. Só porque tá ficando para trás, não pode perder de uma maneira vergonhosa, igual perdeu, com o time derretendo no segundo tempo. Mas vamos ver qual será o futuro dessas duas equipes nessa temporada 2024 da NFL. Continuando falando dessa semana 1, vamos falar aqui de Bills e Cardinals e falar que o Josh Allen é um quarterback elite da NFL, porque ele é, e isso é realidade, isso é um fato, que ele é um quarterback elite da NFL. E mais uma vez se provou, porque ele carregou esse time aqui sozinho, ele carregou o Bills à vitória sozinho, de virada sobre o Cardinals. E isso demonstrou porque ele é o Josh Allen, porque o Bills é um favorito por causa dele, porque ele carregou esse time sozinho. Se não tem nenhum recebedor confiável, ele vai lá e resolve. Ele com as próprias pernas, ele fez touchdown correndo, ele fez touchdown passado, ele distribuiu bem o jogo. Partidaça do Josh Allen, ele é elite. Sobre o Cardinals mostrou um time guerreiro, né? Um time que, acertando a defesa, pegou um quarterback elite, mas no primeiro tempo principalmente se mostrou um time bem defensivamente. O Kyler Murray mostrou sua habilidade, o James Conner jogou bem, o Marvin Harrison Jr. que não apareceu, mas é um time, pode não acabar na NFC West, porque é um time tem 49ers, tem Rams, mas pode brigar ali com o Seahawks ali pela terceira posição da NFC West. Mas o destaque é o Josh Allen, cara. Ele é um monstro. O Josh Allen é um monstro, ele é elite. Quarterback elite, não tem o que falar. Quem vai discordar, chamar ele de pipoqueiro, pode chamar, mas ele é um quarterback elite. Ele é elite e ele merece todos os elogios que ele pode ter como quarterback, ele merece. Parabéns aí o Josh Allen, quarterback elite, e não tem o que discordar. Simplesmente ele é quarterback elite. Bom, falando aqui de Jacksonville Dolphins, foi um jogo bem diferente, dois tempos bem diferentes. No primeiro tempo a defesa de Jacksonville dominou o ataque dos Dolphins, o Dolphins não conseguiu produzir no primeiro tempo, e no segundo tempo foi o contrário, a defesa do Dolphins que dominou a defesa de Jacksonville, o ataque de Jacksonville que não conseguiu produzir no segundo tempo, né? O Jacksonville por 17-3 no primeiro tempo, quando encerrou o primeiro tempo, e depois não produziu mais nada, e o Dolphins virou para 27-17 com um chute do Jason Sanders no estouro do relógio. O Jacksonville não conseguiu produzir. Quando não conseguiu produzir, o Travis Etienne sofreu um fumble na linha de gol praticamente, que foi touchback e voltou para os Dolphins. Então, devastador o segundo tempo da equipe de Jacksonville. E no segundo tempo que as coisas dos Dolphins acabou se organizando, o Tyreek Hill aparecendo, o Etienne fez uma boa partida, o Tua conseguiu distribuindo passes com o Jalen Waddle e com o Tyreek Hill, e o Dolphins conduziu sua vitória, foi construindo sua vitória, até que no momento do jogo era totalmente do Dolphins, Jackson todo estourado, a defesa do Dolphins fazendo jogada. Então dois jogos diferentes em cada tempo, né, com uma dominância diferente em cada tempo das duas equipes. Tyreek Hill, que foi preso antes do jogo numa cena vergonhosa da polícia, porque ele até falou que se não fosse ele, porque foi por uma multa de trânsito que ele foi preso, foi algemado, foi jogado no chão. Tipo, tá certo que o Tyreek Hill tem diversos problemas graves em sua vida pessoal, mas uma multa de trânsito que aparentemente foi a justificativa para ele ser preso ali, foi totalmente descabida a ação da polícia. Tipo assim, mesmo você não gostando do Tyreek Hill,
por razão, porque ele tem vários problemas mesmo e graves fora de campo na sua carreira. Eu achei que todo mundo vai concordar que foi meio descabido e todo mundo sabe o motivo por que foi, né? E mesmo assim ele ainda voltou, jogou, fez um touchdown e ainda brincou, né? Ele fez a comemoração dele sendo preso, né? Mas é isso, o Dolphins que começa 0-1. Eu acho que o Tua, se eu não me engano, ainda não perdeu como titular, que ele foi draftado em 2020, mas ele só virou titular em 2021. E se eu não me engano, o Dolphins não perdeu na semana 1 com ele. Então, o Tua é titular da equipe dos Dolphins e tentando se provar, né? Que eu acho que é um ano muito importante para ele se provar, porque ele é o futuro da franquia, porque nos outros anos ele ainda não mostrou confiança suficiente. Então, bom ano para ele se provar como o futuro quarterback da franquia. Bom, falando aqui de Texans e Colts, um bom jogo da NFC Sul, da AFC Sul, perdão. É um jogo que comprova algumas coisas. Por exemplo, o CJ Stroud comprova que ele continua preciso, consistente, igual ele era ano passado. E que para mim parece que ele é um segundo anista ainda. Ele parece já um veterano há muito tempo. Ele tá jogando muita bola, muita consistência, conduzindo os Texans por mais um ano, cara. Muito boa a partida dele, 2 touchdowns. Ele passa uma segurança, ele e o Nico Collins fazendo uma excelente dupla de wide receiver e quarterback wide receiver. Então o cara passa muita segurança. O Stroud, cara, certeza que baita acerto dos Texans na posição de quarterback, cara. E os Texans se mostrando um time muito competitivo ainda e muito forte, que ainda pode brigar por playoffs ainda, avançar ainda mais nos playoffs, cara. E só se o CJ Stroud continuar assim e evoluindo, só tem o céu é o limite pra ele, cara, porque ele já no segundo ano tá mostrando já que um jogo de veterano é porque tem um futuro muito brilhante o CJ Stroud. E do outro lado da bola não tem também como nos destacar o Anthony Richardson, com 2 passes longos, 2 touchdowns, touchdown terrestre, uma boa partida dele. Tá certo que ele só acertou 9 passes no jogo, mas ele é praticamente um calor ainda, porque ele se machucou muito cedo na temporada passada e tá voltando agora. Ele já voltando mostrando credencial, ele tem um braço muito forte. Então, se ele evoluir, ficar mais consistente como passador, acho que temos um grande quarterback ali nos Colts, porque ele tá mostrando o futuro. Ele tá mostrando que ele tem precisão para passes longos, ele tem braço, ele precisa ser mais consistente. Mas isso aí vem com o tempo, como eu falei, é praticamente um calouro, cara. Ele se machucou muito cedo na temporada passada. Então isso vem com o tempo, mas pode ser um duelo bem interessante no futuro dessa divisão entre Texans e Colts. E esse jogo já mostra isso, né? 2 quarterbacks que tem bastante futuro pela frente. E o Texans provando que tem um bom time, o Nico Collins jogando bem, o John Mixon jogou bem. Então o Texans bem forte e mostra o favoritismo aqui de brigar pela divisão. E o Colts, ele mostra que ele não tá largado aí, ele é um time competitivo, ainda mais se o Anthony Richardson evoluir, é um time muito bom para brigar por posições, até por uma vaguinha de wildcard, é um time muito, muito bom para se pensar nisso. Vamos lá, falando de outro jogo da rodada, agora um pouquinho mais tarde, foi Washington Commanders e Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa, um jogo que o show foi de Baker Mayfield, um bom jogo do Baker Mayfield, com 5 passes para touchdown, 4 passes para touchdown, nenhuma interceptação, 289 jardas, 24 de 30, ou seja, um grande jogo do Baker Mayfield comandando o Tampa Bay Buccaneers. Bom jogo do Mike Evans também com 2 touchdowns, Chris Godwin, ou seja, o Buccaneers está aí. Muita gente achou que com a saída do Dave Canales para Carolina que o Baker Mayfield ia decair de produção, mas não, ele manteve a mesma produção que ele teve no ano passado. E Tampa Bay bem forte, por quem talvez não acreditava que eles pudessem disputar pela divisão, né? Então Tampa Bay tá aí mostrando que não tá morto, Tampa Bay não morreu. E se manter vivo. Tem alguns probleminhas para resolver, talvez com o take mais forte, mas o jogo terrestre também às vezes não funcionou muito bem, mas
O time tá aí, o time venceu. E se mostra um competidor na NFC Sul com o Atlanta e com o New Orleans. E o Baker Mayfield mostrando uma evolução constante em relação à temporada passada, que foi a melhor temporada da carreira dele, mostrando ainda que está no mesmo nível. Sobre os comandos, a história do Jayden Daniels, a defesa acho que foi o principal problema. Acho que a derrota não passa pela culpa do Daniels, que ele não sofreu interceptação, não lançou para touchdown, mas fez 2 touchdowns terrestres. Ele correu bem com a bola, 17 de 24, 184 jardas passadas. Um jogo bem ok, bem na espera de um calouro pro Jayden Daniels. Então acho uma partida ok pra ele. A derrota não passou por culpa dele. O Tampa Bay tem um time melhor que os Commanders e se mostrou. Então acho uma vitória um jogo bom do Jayden Daniels, né? Bem ok, bem na expectativa para um calouro. Eu acho que não é o ano dos Commanders esse ano. Eu acho que a partir do próximo ano que eles podem começar a pensar em evolução. Mas Tampa Bay eu acho que funciona legal. Acho que foi um bom jogo para a Tampa. Las Vegas e Chargers se enfrentaram lá no SoFi Stadium em Los Angeles, em um jogo bem truncado, com um ataque quase inoperante das duas equipes. O Raiders comandado pelo Gardner Minshew e os Chargers comandados pelo Justin Herbert. Um jogo que o ataque do Chargers não produziu muito bem, só o jogo terrestre, mas o ataque aéreo não produziu como era esperado, porque tem a opção de recebedores não é muito grande, com a saída do Mike Williams e do Keenan Allen. O Herbert não produziu muito bem. E o ataque do Raiders também não muito. O Gardner Minshew subiu. O jogo ficou equilibrado, mas os Chargers conseguiram virar, né, na reestreia do Jim Harbaugh na NFL. Uma vitória só, mas que duas equipes que eu não vejo como contenders para nada, para disputar a divisão, para buscar playoffs. Acho que times vão ficar ali no limbo da NFL. E uma vitória do Chargers para mostrar que é um time melhor, se posicionar ali talvez um pouquinho melhor na temporada, mas não vejo. Acho que o Chargers é uma equipe que está se reconstruindo agora com o Jim Harbaugh, e está começando uma reconstrução com o Jim Harbaugh, e o Raiders está no limbo, se vai continuar com o Anthony Pierce como o head coach. O Gardner Minshew não é o futuro da franquia, é um tapa-buraco ali talvez para o próximo draft, mas o Raiders é meio indeciso. O Chargers está em reconstrução total, já tem seu franchise quarterback, achou seu head coach, que é no Jim Harbaugh, que é um excelente head coach, então vai reconstruir seu time a partir dali. Então acho uma vitória bem significativa do Chargers, de virada. O jogo teve briga, teve tudo, mas futebol americano, acho que não foi um jogo muito agradável de se ver, esse jogo entre Raiders e Chargers. Bom, um dos principais jogos dessa rodada foi na janela de tarde. Dallas Cowboys e Cleveland Browns lá em Cleveland, e uma surra de Dallas. Uma surra sem limite dos Cowboys em cima do Cleveland Browns. E várias questões, né? Dallas chegou com o Dak Prescott assinando um contrato nessa temporada dele ser o atleta mais bem pago da liga, 240 milhões de dólares por 4 anos, que dá na média 60 milhões por ano. O Dak Prescott vai receber, se tornando o jogador mais bem pago da liga, o quarterback mais bem pago da liga e tudo mais. Sobre essa renovação, eu acho ela exagerada. O Dak Prescott é um quarterback muito acima da média, briga para ser top 10 da liga. Só que o problema do Dak Prescott é que ele joga bem na temporada regular, mas chega nos playoffs ele não rende o que ele rende na temporada regular. E de que o Cowboys está aí sempre batendo na trava no wild card, no Divisional Round, ele não performa muito bem nos playoffs. E essa renovação é cara, eu acho cara pro Dak Prescott, principalmente pro Dallas. Se ele fosse para free agents, provavelmente algum time pagaria isso, talvez um Las Vegas Raiders da vida, por aí, um Pittsburgh Steelers precisando de quarterback e tal.
mas pro Dallas Cowboys eu não achei vantagem. Dallas que gastou dinheiro com o CeeDee Lamb, tem o Micah Parsons para pagar, que ele fez outro grande jogo dele ontem, mas tem espaço, mas pagando esses 3 o resto do time vai sofrer. Talvez eles tenham que mandar a gente, vai ter que mandar a gente embora, não vai conseguir renovar com todo mundo do time, e tá na mão do deck aí, né? E desses 240 milhões que ele vai receber, 231 são garantidos. É pesado, e eu não confio o suficiente no Dak Prescott para falar que talvez ele merecesse um contrato desse tão grande e longo para o Dallas Cowboys. Mas vamos ver como é que performa. Ontem no jogo não foi uma partida espetacular dele, ele foi suficiente para ganhar, mas Dallas dominou, principalmente no primeiro tempo. Dallas dominou completamente Cleveland. A linha defensiva dominou a OL. O Myles Garrett pouco também conseguiu fazer contra o Dak Prescott. O Dak queimou uma blitz bonita lá pro touchdown do Brandon Cooks. Mas domínio total em cima de Cleveland, e o Cleveland tem que pensar em alguma coisa a se fazer. Que, na minha visão, atualmente, continuar com o Deshaun Watson é um erro. Pra mim é um erro ele ter sido contratado depois de tudo o que aconteceu com ele. É um erro ele ainda ter um espaço na liga. Um erro pior ainda é o contrato que o Cleveland fez com ele, 100% garantido. E tá sendo um erro manter ele em campo, porque ele não rende mais. O que ele não é mais o Deshaun Watson que era do Houston, Texas. E ele prejudica o time que tem talento. O time do Cleveland Browns é um time que tem talento, principalmente no lado defensivo da bola, mas no lado ofensivo tem seus nomes, e ele prejudica o time do Cleveland Browns a jogar. E ele prejudicou ontem, ele não jogou nada bem. Ele não jogou bem ontem, o Dak Prescott. Muito pelo contrário, ele jogou muito e muito mal. Ele jogou muito mal, o Dak Prescott. O Deshaun Watson. Cara, o Deshaun Watson teve 24 de 45 para 169 jardas, 2 touchdowns um touchdown e 2 interceptações. As 2 interceptações terríveis. As 2 interceptações são terríveis. Cara, pra mim não tem condições do Dak Prescott continuar. E pra mim a diferença dele pro Jameis Winston atualmente é pouca. Pelo que eu vi o Jameis Winston produzir em New Orleans nesses últimos anos, em 2021 e 2022, é bem parecido ou até mais do que o Dak Prescott, que o Deshaun Watson produziu em 2022, em 2023 e produziu ontem. Então, pra mim, tem que trocar. O Deshaun Watson não dá pra continuar. E pra Dallas, uma vitória tranquila ontem, principalmente no primeiro tempo, onde a linha defensiva dominou, a linha ofensiva dominou, o ataque dominou. Que conduziu depois foi Garbage Time. Só conduziu porque viu que Houston não tinha forças pra Houston. Cleveland não tinha forças pra empatar o jogo. Então, vitória tranquila. O Dallas Cowboys mostrando força pra ser campeão de divisão, né? Agora é o líder da NFC East junto com os Eagles, que é o esperado. Então, boa vitória aí de Dallas. E a Cleveland tem que mudar tudo pra mim, na minha opinião. O Deshaun Watson não dá mais. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre a vitória do Seattle Seahawks sobre o Denver Broncos. Estreia do Bo Nix nos Broncos. Geno Smith voltando como quarterback do Seattle. Seattle já sem o Pete Carroll. Um jogo que demorou para engrenar, né? Principalmente Seattle. Demorou muito para engrenar. O Denver começou na frente. O Seattle conseguiu a proeza com muitos erros. Seattle com muitos erros no início do jogo, no primeiro tempo. Conseguiu a proeza de levar 2 safeties, um por falta e outro porque eu acho que foi o Kenny Walker ou o Charbonnet. Agora não lembro qual dos dois foi derrubado dentro da endzone. 2 safeties, mas os Broncos com o Bo Nix muito impreciso, muito inconsistente. Tem hora que ele acertava os passes, tem hora que ele não errava, então acabou chutando muitos field goals.
E depois que o Seattle começou, o ataque engrenou, as peças, Tyler Lockett, Smith-Digba, Metcalf, Kenny Walker e Charbonnet engrenaram, o James Smith conseguiu conduzir a virada e ampliou o placar para 26-13. E depois no final o Bo Nix correndo com o touchdown correndo para o touchdown fez 26-20 e depois o Seattle só controlou o relógio e venceu o jogo. Estreia do Bo Nix. O Bo Nix muito impreciso, tem muito a evoluir, achei ele muito cru ainda para a NFL. Tem hora que ele acertava uns passes, tem hora que ele errava uns passes fáceis, a interceptação dele foi muito feia. Aliás, a interceptação dos quarterbacks dos dois times foi muito feia, né? O do James Smith logo no início do jogo também foi bem feia, e a do Bo Nix muito feia, totalmente errada a decisão deles de passar a bola. Mas é isso, o Broncos pode ter um futuro com o Bo Nix, só que o Bo Nix tem que evoluir mais. Seattle demorou muito para engrenar, preocupante isso, porque o ataque demorou muito para engrenar e muitos erros. Levar 2 safety não é normal no NFL, levar 2 safety. Um safety é anormal, 2 safety então é muito anormal. Teve erro de recebimento de punch, muitos erros. Depois que o ataque engrenou, o time conseguiu conduzir bem a vitória, mas tem que se preocupar. Ficar de olho. Isso faz Seattle ficar fora da briga com o Rams e 49ers pelas posições de playoffs da divisão, né? Então são erros como esse que prejudicam, e o 49ers hoje tem uma grande chance de ser líder isolado da divisão com 0, enquanto todo mundo perdeu. Então vamos ver isso aí. Mas é isso, esse foi o resumo da semana da NFL, de todos os jogos da tarde. Lembrando que aqui já tem vídeo do jogo de abertura, do kickoff na quinta, do jogo do Brasil na sexta e do Sunday Night Football. E mais tarde teremos o vídeo do Monday Night Football. E na quarta-feira temos a prévia da semana antes do Thursday Night Football entre Bills e Dolphins. E depois do Thursday Night teremos um vídeo falando do Thursday Night. Mas é isso, esse foi o resumo da semana 1 da NFL. A NFL finalmente voltou, setembro sempre chega. E no próximo fim de semana já voltamos também com a semana 2. É isso, valeu, falou, até mais.